Bom dia, primeiro ano. Eu sou o professor Guiomar dos Santos. Sou formado em Ciências Físicas Biológicas com habilitação em Biologia. Tenho 3 pós-graduação e faço parte da rede de ensino do Estado do Paraná. Então nós temos aqui um assunto muito interessante para trabalhar com vocês hoje sobre a fotossíntese. Então alguns questionamentos que eu vou colocar para vocês. As plantas se alimentam? Quais são os alimentos indispensáveis à vida de uma planta? Então, dentro desse assunto, nós vamos trabalhar, então, a fotossíntese. Então, a fotossíntese é o processo no qual a planta sintetiza compostos orgânicos a partir da presença da luz, da água e do gás carbônico, certo? E isso é fundamental para a vida no planeta. Então, sendo aí o Sol a fonte primária de energia. Nós temos aqui, então, que a fotossíntese garante a produção de oxigênio necessária para a existência da vida. Então nós temos aqui a energia luminosa sendo transformada em energia química. Quem faz isso? São os autótrofos, certo? Os autótrofos fotossintetizantes. Por que são chamados de autótrofos? Porque eles conseguem fabricar o seu próprio alimento, certo? Então aqui, quem são eles? As plantas, as algas e as cianobactérias, certo? Olha só que interessante, as algas, elas proporcionam a maior quantidade de oxigênio que nós respiramos, né? Elas liberam grande quantidade de oxigênio, principalmente as de superfície dos oceanos. Então, nesse sentido, nós sabemos que as algas liberam cerca de 80% do oxigênio que nós respiramos. Isso, então, as plantas, as algas e as cianobactérias são a base da cadeia alimentar. Aqui nós temos então a comparação da fotossíntese com a quimiossíntese. Então, na fotossíntese, a matéria orgânica é utilizada em escala global. E na quimiossíntese, a matéria orgânica é utilizada apenas no ambiente local. Na fotossíntese, depende da luz solar. Na quimiossíntese, não. Então, aqui na fotossíntese resulta na produção de glicose. E na quimiossíntese, a produção varia entre diversos tipos de substâncias químicas. Aqui nós temos o esquema, então, de como ocorre a fotossíntese. Então, aqui, as raízes das plantas absorvem água e sais minerais, que vai para o caule, que nós chamamos de vasos lenhosos no xilema, onde chamamos de seiva bruta, né? Água e sais minerais, nós chamamos de seiva bruta. Vai para as folhas, certo? E aí, através dos estômatos, as plantas absorvem o gás carbônico, certo? Vão absorver o gás carbônico. E com a incidência da luz, vão realizar então a fotossíntese. Então dá o resultado do quê? Em glicose e gás oxigênio. Então essa glicose que forma aqui, ela é o alimento da planta, né? Então esse alimento que nós chamamos então de seiva elaborada. Então essa seiva elaborada ela vai ser distribuída para toda a planta, através dos vasos liberianos que nós chamamos, o floema, e vai chegar até a raiz e nutrir toda a planta então. Aqui nós temos um exemplo então de xilema e floema. O xilema transporta a seiva bruta, né? Vocês estão vendo aqui como é que é transportado. E aqui o floema que está transportando a seiva então elaborada, distribuindo pela planta a glicose. Aqui tem um exercício que vocês vão fazer nessa aula mesmo. Aqui nós temos a equação geral da fotossíntese. Então nós temos aqui dióxido de carbono mais água, com a incidência da luz, formam os pigmentos fotossintéticos, no caso a clorofila, por exemplo. Então isso vai nos dar um produto do quê? De glicose mais oxigênio. Importante perceber que a água é a fonte de energia e elétrons, certo? E o CO2 é a fonte de carbono para a glicose. Aí nós temos aqui um estômato da folha, né? Certo? Então o estômato aberto aqui, absorvendo o gás carbônico, e aqui nós temos 2 estômatos fechados, que está mostrando que está liberando água e gás oxigênio. Nós temos aqui então os cloroplastos, que são organelas celulares em que ocorrem reações de fotossíntese, que utilizam energia para a produção de moléculas orgânicas, né?
Então elas apresentam o quê? Clorofila, que é um pigmento verde, que é essencial para a realização da fotossíntese. E o carotenoide, que é um pigmento amarelo, que é importante antioxidante, e amido, geralmente temporariamente, né? Então o amido é produzido aí, por um certo tempo, né? Que ele fica ali. Então o estroma é a parte gel do cloroplasto. Então aqui nós temos a membrana externa, a membrana interna, o DNA, certo? Que é o material genético. Aqui temos o estroma, que é a parte gelatinosa que nós falamos, e que contém os ribossomos com granulações de proteínas. Temos os tilacoides, que são responsáveis pela recepção de luz, né, da luz para a fotossíntese, e o amido, que é importante também, o amido como armazenamento temporariamente. Aqui as etapas da fotossíntese. Temos a primeira etapa e a segunda etapa. A primeira etapa é a fotoquímica, que é a fase clara. Ela acontece nos tilacoides. Então, com a absorção da luz e água, ela vai liberar então gás oxigênio, que é o O2. Então, os tilacoides é onde absorve a luz, né? Na segunda etapa, nós temos a fase química, que é a fase escura. Então, ela acontece no estroma. O estroma é onde? A parte gelatinosa, que eu falei que tem lá no cloroplasto, né? Então vai absorver CO2, que é o gás carbônico, e liberar então glicose. Nós temos então o NADP. Esse NADP é uma fonte então em organismos, fonte de NADPH, né? Nos organismos fotossintetizantes, incluindo as plantas e as cianobactérias, certo? E esse NADPH então seria o que? É uma molécula que transporta hidrogênio e está envolvida em processos biosintéticos, certo? Então aqui nós temos o ADP também, né? O ADP seria o que? Difosfato de adenosina, que ele vai ajudar na formação do ATP, que é o trifosfato de adenosina, que vai produzir energia para a célula. Então muita gente às vezes fala assim: ah, mas a fase clara é de dia, a fase escura é de noite? Não, elas acontecem ao mesmo tempo, certo? Aqui nós temos as definições aqui que nós acabamos de falar agora, né? Fatores que influenciam a fotossíntese, certo? Então seria o que? Temperatura, concentração de CO2, intensidade luminosa, certo? Então aqui quanto maior for a temperatura, maior a atividade das enzimas, né? No caso do ponto de concentração de CO2, nós temos um ponto de saturação. Então esse aqui é o ponto de saturação, quer dizer, já chegou a 100%, não precisa mandar mais CO2, nós já estamos todos organizados aqui, não precisa mais. Agora aqui também na intensidade luminosa nós temos o ponto de saturação também, né? Esse ponto de saturação também nós falamos, ó, já está 100% aqui, nós estamos trabalhando 100% já aqui, então não precisa mais mandar intensidade luminosa, porque nós já estamos quase prontos aqui. E aqui, esse aqui é o ponto de compensação fótica, né? Esse ponto de compensação fótica, a taxa de respiração e de fotossíntese equivale, né? Elas vão se equivaler. Agora nós temos alguns questionamentos aqui, né? Para dialogar com vocês. Então, por que muitas folhas são verdes? Você sabe como as plantas conseguem energia? Você sabe como os nutrientes são distribuídos pelas folhas das plantas? Em que medida os vasos condutores, parênquimas, clorofilanos e o estômago participam do processo de fotossíntese? Então, isso para nós analisarmos o que nós estudamos até agora. Então, nós temos aqui uma cadeia alimentar, certo? Nós mostrando que a relação da fotossíntese com a transferência de energia na cadeia alimentar. Então a cadeia alimentar é o processo de transferência de matéria e energia contida nos alimentos, seriam os produtores, né? Até os decompositores, passando ou não pelos consumidores. E nós temos aqui então que os animais, eles não fazem fotossíntese. Então por isso eles são heterótrofos, eles não conseguem produzir seu próprio alimento, então tem que se alimentar de um outro ser vivo. Aqui nós temos um exemplo então da cadeia alimentar terrestre,
Temos a planta como produtor, certo? Então, a planta produtor, que é o primeiro nível trófico. Então, o herbívoro que vem e come a planta é o consumidor primário, pertence ao segundo nível trófico. Aí o carnívoro vem e come o animal herbívoro e passa a ser o consumidor secundário. Ele pertence ao terceiro nível trófico. E assim sucessivamente. Então, a distribuição da energia, né, que vem lá do Sol, que nós falamos. Aqui nós temos os decompositores, ele nutre-se da matéria orgânica, certo? Contido nos outros organismos e finalizam a cadeia alimentar, né? Então, observando aqui, eles se alimentam de todos, ó. E ele pertence a todos os níveis tróficos, exceto o primeiro, que seria exclusivo do produtor. Aqui nós temos o exemplo, então, dos organismos autotróficos, né? Os autotróficos ou autótrofos, né? Podem ser chamados, que são os produtores, pertencem ao primeiro nível trófico, então. Os heterótrofos são os consumidores e os decompositores, certo? Então, o consumidor primário pertence ao segundo nível trófico, consumidor secundário, terceiro nível trófico, consumidor terciário, quarto nível trófico, e assim sucessivamente. E aí nós temos os decompositores, que pertencem a todos os níveis tróficos, exceto o primeiro, que pertence ao produtor, que é o vegetal. Aqui vou deixar para vocês alguns exercícios, né, para vocês fazerem em casa e nós corrigirmos então na próxima aula. Então, o que nós tínhamos para hoje é isso, tá? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula. Então, nós falamos hoje sobre fotossíntese e a relação dessa fotossíntese com a cadeia alimentar.